Bem, boa noite a todas e todos que vieram aqui acompanhar um pouco essa conversa com a gente sobre essa pós-pandemia, perspectivas futuras, né? Como a gente atravessou também essa pandemia. E vou começar passando, então, a palavra para o Guilherme. Bom, maravilha, obrigado, Tó. Na verdade, eu só diria que estamos, né, passando, inclusive eu estou com Covid nesse momento, isolado Aliás, na minha você casa. e Lili, né? Os dois estão com Covid. Lili Sim. também com Covid. Eu estou fora do ensaio do Projeto Futuro, que o Tó depois vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente ainda está vivendo essa incerteza e fomos pegos completamente de surpresa com tudo isso. A vida normal, e de repente vem esse fechamento de tudo, e as coisas vão fechando, e vão fechando cada vez mais. O Vertigem, não sei se todos sabem, mas tem uma sede ali na 13 de maio, na Bela Vista, e a gente ficou com uma despesa, né? Como um grupo que tem um espaço, que tem funcionário, assim, tinha uma pessoa que cuidava do escritório, que tem contador, que tem luz, que tem água, que tem internet para pagar. Quando veio a pandemia, a gente foi pego de surpresa e a gente parou e a gente fechou. E aí ficamos naquela incerteza absoluta, tanto do ponto de vista artístico, que daí Lili vai falar um pouco, vai falar sobre o nosso projeto que aconteceu durante a pandemia, tanto no ponto de vista artístico quanto no ponto de vista prático. Então, a gente ficou um tempo, eu não me lembro bem, Tó e Lili, quanto tempo que nós ficamos absolutamente sem perspectiva alguma, renegociando o aluguel, pedindo para não pagar, tendo que desligar, devolver a internet, parar de ter uma pessoa que cuidava, renegociar contador. Foi uma série de ações que nós tivemos que fazer para poder controlar os gastos o máximo possível. Eu nem me lembro se a gente tinha alguma reserva no caixa, e começamos a aventar a possibilidade de vender parte do acervo técnico que nós temos lá, refletores, equipamento de áudio, que era o que poderia render algum dinheiro, projetores de vídeo. Nós estávamos em plena conta do que vender e de como fazer com o acervo, que a gente já viveu uma história lá atrás, em que a gente teve que ficar migrando de depósito. E eu me lembro, na minha área, que é a área da iluminação, eu perdi todas as luminárias do livro de Jó, por exemplo, porque a gente foi migrando de um depósito para o outro, né? E aí a gente foi tendo que tirar coisas e jogar coisas fora. Então, de repente, a gente se viu nessa perspectiva de novo, de ter que retomar algo que a gente já tinha superado há mais de 10 anos com a sede, que é como que a gente vai se estruturar, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai conseguir manter o espaço aberto. A gente não podia se reunir mais, a gente fazia tudo remotamente. Bom, surgem os PROACs, a gente agora está nesse PROAC 40 2021, né, em que começam a surgir possibilidades de verbas para que você pudesse fazer a manutenção do espaço. A gente tem cortinas que a gente precisa fazer manutenção, a gente tem limpeza que a gente precisa fazer manutenção, a gente tem uma série de materiais guardados, figurinos guardados que a gente precisa higienizar de tempos em tempos, equipamento de luz que vai deteriorando com o tempo de uso, que você também precisava revisar, arrumar, reorganizar, ou seja, uma série de ações que com esse PROAC que a gente está agora, a gente vai conseguir colocar tudo isso em ordem. Mas em pleno caos, surge o convite de Lisete Lanhado e do Agustin para a Bienal de Berlim. Nós estávamos em período de estudo, né, já para um projeto, vem o convite, esse convite veio para fazer lá uma intervenção, no meio do caminho a pandemia nos pega, tudo para, mas aí a Bienal de Berlim mantém o convite e a gente começa a trabalhar, o que a Lili então vai falar um pouco para a gente aqui, a gente começa a trabalhar o projeto Marcha Ré. Não sei se precisa contextualizar um pouco mais, ou se a gente já avança, Lili, aí com você, já na fala sobre o Marcha Ré. Certo. Então, como o Guilherme... Bom, primeiramente, boa noite aí a todos, todas e todos, né? Esse projeto da Bienal, ele veio no meio da pandemia, porque essa pandemia, tudo que o Guilherme fala, todos os outros grupos, né,
estavam na mesma situação. E nessa situação, quando ele pergunta se a gente tinha alguma reserva, não tínhamos mais nada, porque um pouco antes, no mês de junho, mais ou menos, de 2018, Petrobras, que era uma patrocinadora nossa e de muitos outros grupos, encerra os contratos abruptamente com todos os grupos. Então, o que a gente ainda tinha de reserva ali foi pagando os aluguéis e um trabalho e outro, mas, na verdade, a gente conseguia trabalhar para continuar pagando os aluguéis, né? Então, essas leis de incentivos todas foram importantíssimas para a gente conseguir chegar até agora, né? Esperar essa pandemia abrir parcialmente as coisas e conseguir voltar a trabalhar. Mas o Marcha Ré foi um projeto que ele, no meio da pandemia, o medo, né? O medo tinha dois sentimentos, acho que eram os mais fortes, um medo muito grande do vírus e sem a vacina, e, por um outro lado, um ódio, eu posso dizer da minha parte, pelo menos um ódio muito grande desse desgoverno, né, federal, que nos abandonou completamente, abandonou o país completamente à sua própria sorte, e, por outro lado, negando a ciência, nos criminalizando por sermos artistas, então viramos bandidos, e todos aqui, todas, somos também ligados à área da educação, então 2 pontos muito fortes que ele atacou o tempo todo, né? A ciência, a educação e a cultura. Estávamos nessa marginalização, então a falta de ar que a gente tinha duas faltas muito grandes de ar, né? A primeira era o próprio vírus, se a gente pegasse, provavelmente não estaríamos aqui, porque não tinha vacina. E, por outro lado, essa falta de ar, essa asfixia que esse governo nos provoca, né? Que é gigantesca. Quando a Bienal faz o convite, a princípio, quando seria em Berlim, seria um outro contexto, que também seria uma marcha, mas teria a ver com essas marchas evangélicas. Mas, diante da impossibilidade de estarmos lá, pensando essa situação catastrófica mundial, mas principalmente agravada por esse desgoverno brasileiro, começamos já estávamos estudando, já estava bem avançados os estudos, e, a princípio, na direção estava o Antônio, o Guilherme, o Antônio Duran, eu, e aí a esse grupo veio o Nuno Ramos integrar, né, para pensar o que faríamos. E, a partir de o artista em questão para a Bienal era o Flávio de Carvalho. E aí, em várias discussões, eu lembro do Tó dizendo que quando era uma coisa que, para ele, por morar próximo à Paulista, era muito essa coisa dessas marchas que tinham ali, essas manifestações... As carreatas. As carreatas, né? As carreatas. Era muito forte, que era uma coisa que realmente não dava... era insuportável. Quando ele trouxe isso, no meio da história, eu não sei quem falou, porque no experimento número 2 do Flávio de Carvalho, ele anda de ré, né, assim, de costas, numa procissão. E isso gerou um estrondo, assim, né, para a época. E aí veio essa ideia, concebeu-se essa ideia num dos encontros, que então por que não faríamos uma carreata ao contrário, onde todas as pessoas dessem ré, contra esse retrocesso, esse negacionismo, que é politicamente, para mim, virou uma questão muito forte política, a gente ser a favor da vida, né? Já que esse desgoverno é contra. Então, eu acho que a gente também não queria estar do lado, né, do mesmo lado. E aí começamos a pensar como desenvolver. Falar, bom, vamos dar marcha ré na Paulista, e a Paulista é reta. Isso é uma coisa extremamente complexa. E aí eu gostaria muito de deixar aqui ressaltado
eu acho que os atores fundamentais dessa performance, porque ela foi uma performance participativa, não conseguiríamos só nós darmos ré ali e pronto. Fizemos uma campanha pela internet convidando pessoas que quisessem, que se sentissem à vontade de, sem sair dos seus carros, porque isso era fundamental, a segurança de cada um, que se inscrevesse para fazer essa performance. E ela só poderia ser participativa. Não daria para a gente fazer a partir só de atores, ou precisaria ser público, precisaria ser juntas e juntos, né? E foi muito impressionante, a gente acabou alugando lá um estacionamento do Corinthians para fazer ali uma prévia do que seria, e a gente fez foi circular ali naquele estacionamento, e ali já deu para a gente perceber o quanto seria muito difícil, porque dar ré é uma coisa assim, ir para frente, dar ré, é esse próprio retrocesso que a gente vive. Dar ré é muito difícil, voltar é muito difícil. E na Paulista, mesmo em linha reta, as pessoas foram 150 carros que foram o DSV autorizou 120, na hora chegaram 30 carros a mais, e eles autorizaram a entrada desses carros. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Porque como a gente ficava ali ajudando os carros, né, nesse tráfico, você ia vendo a dificuldade. Era à noite, era escuro, um trajeto que você faz em 15 minutos, demorou 4 horas para ser feito. Porque as pessoas tinha muito medo de bater no outro carro, fecha farol. Para mim, essa questão do público é como se tivesse vindo uma lufada mesmo de ar, sabe? Do oxigênio mais puro, assim. E de muitas pessoas que conversavam ali, né? Porque ela saía ali de perto do MASP e a gente virava a Consolação e acabava em frente ao cemitério da Consolação. Na verdade, para mim, era uma grande homenagem a todas, além de todos e todes que pereceram com essa falta de ar, com todos nós conseguindo fazer alguma coisa juntos, porque esse isolamento, acho que a princípio favoreceu muito esse desgoverno, porque a gente não podia ir para a rua, porque politicamente era extremamente incorreto. Então, acho que nesse sentido, durante a pandemia, eu acho que a gente conseguiu ocupar um espaço, fazer exatamente como a gente sempre fez, um espaço não convencional, fazer uma intervenção na rua, com a participação de pelo menos 300 pessoas, eram 150 carros, mas todos os carros tinham 1 ou 2 pessoas juntos. E o Eric Rocha era o cineasta que gravou essa intervenção. O Érico Teobaldo, que foi o músico, ele pegou todos os sons de respiradouro e ele fez uma composição dessa agonia de tentar respirar e não poder. E isso saía na rua, pelos carros, e esse era o tom do que a gente estava dizendo. O Renato Bolelli, ele fez a cenografia e o figurino. E a Raquel Brumana, ela foi a produtora disso tudo, né? E foi uma das coisas mais incríveis saber que essa nossa performance foi para a Bienal de Berlim e que, mundialmente, as pessoas que passassem por ali conseguiriam perceber a união de um povo junto com um grupo de teatro para denunciar o que estava acontecendo aqui na época, né? Então, para mim, foi uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante que eu fiz durante a pandemia, para denunciar esse desgoverno. Lili, eu só ressaltaria que tudo isso se deu, nós estávamos há 5 meses fechados, trancados, sem sair na rua, né? Uhum. Então, tivemos que nos encontrar na rua, foi um momento muito difícil de sair e se expor. E foi muito complicado criar, né,
Tó talvez pudesse também, se ele quiser falar alguma coisa sobre isso, criar remotamente. A gente nunca tinha vivido uma situação dessa. O Vertigem tem um modo de trabalhar e de criar completamente diferente, né? Dessa questão virtual, dessa questão cerebral, de ficar só na conversa, de não poder experimentar, de não poder estar no espaço. Eu acho que tem uns componentes aí na construção desse trabalho que foram muito complexos para a gente. Aí toda a negociação com o poder público para a liberação da Avenida Paulista, todos os percalços que a gente viveu para conseguir fazer com que os carros pudessem ir para a avenida e pudesse acontecer. Foi um momento de 100 mil mortos e foi um momento muito tenso. Eu lembro da gente muito tenso com o que estava acontecendo à nossa volta e a gente ali naquela situação. Né? Foi bem difícil tudo isso. Para mim, acho que Lili falou super bem, assim, acho que as coisas mais importantes. Eu só vou pegar uma coisa pessoal, assim, que é o fato de ter feito essa performance, de alguma maneira, foi uma não sei se vitória é a palavra, mas foi um gesto, né? Acho que foi uma ação assim concreta, né? De tanto de crítica, como a Lili falou, mas de também esta possibilidade de criar na rua, né? Então, assim, a gente, na verdade, durante a pandemia, isso, claro, muitos grupos, né, se viraram aí, e tinham interesse também na coisa né, de um teatro mais digital e tal. Isso não era muito, né? Nunca foi assim muito a pegada da gente. E a nossa pegada tem mais a ver com cidade, né? Lugares na cidade. Enfim, então, esta performance, ela nos permitiu fazer uma criação ao ar livre. Ou seja, não fazer, né? Acho que vários grupos trabalharam no formato digital, mas a gente fez uma performance onde todo mundo estava na rua. Claro, como a Lili disse, com a proteção toda, as pessoas dentro dos carros, com máscara, enfim. Né? A gente foi muito correto, assim, muito preocupado com essa questão da contaminação durante a performance, né? E eu acho que para muitos, alguns depoimentos que eu vi, né, de motoristas, para muitos motoristas foi também essa possibilidade, ainda que fosse por um dia, por uma noite, né, por 3 horas e meia, sei lá eu, de voltar à cidade, né, de voltar a estar na cidade, voltar a estar... Claro, está todo mundo dentro do seu carro, mas existe uma coletividade ali, né? Existe um grupo de pessoas que está enfrentando o desafio de andar de marcha ré com o carro. Então, isso criou uma coletividade, apesar de as pessoas não estarem juntas, né? E essa possibilidade de retornar ao espaço público, de estar na rua. Então, eu acho que teve um sentido, assim, de conseguir fazer isso. A gente, em agosto de 2020, a gente está no meio da pandemia, né? A gente conseguir fazer um trabalho onde, né, essa dimensão pública, essa dimensão ao ar livre, né, essa dimensão de recuperação de uma certa coletividade, ela pôde acontecer. Assim. Sim. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, né? Porque naquele momento, quem estava ocupando as ruas eram os movimentos de direita, né? E as carreatas, né? Eu lembro que foi isso uma das motivações. Então, poder colocar esse trabalho na rua dentro disso tudo que você narra era também poder ocupar o espaço que não vinha sendo ocupado, né? Por nós, né? Artistas, gente que criticava o que estava acontecendo, que critica o que está acontecendo no país. Para mim foi uma ação assim que realmente me devolveu a vontade de viver. Por isso mesmo, por ser coletivo, por a gente estar em grupo de novo, e grupo com pessoas... que eu acho que é uma coisa bem da performance, né? Você faz grupo, você tem uma intimidade tão forte com estranhos, com pessoas que você nunca vai ver mais, ou que você nem... Mas é uma intimidade tão grande, é uma força de luta que sei lá, é próprio de revolução, né? Assim, isso me fez ter essa pulsão de vida no meio de tanta morte.
um convite que foi feito para nós fazermos uma ópera, né? Então, esse convite surgiu no final de 19. A gente até chegou no início de 2020, a gente encontrou os cantores, as cantoras, enfim. Mas aí, com a pandemia, esse projeto foi suspenso, né? Ele não foi, digamos, eliminado, né? A gente até ficou com medo que isso pudesse acontecer, mas ele não foi, né? Ele não foi abandonado, né? Mas ele foi suspenso. E aí, acho que a gente, depois da experiência da performance, e acho que insuflado por essa vida que a Lili trouxe no depoimento dela agora, assim, eu acho que a gente começou a olhar para essas possibilidades, assim, né? Então, a gente chegou a fazer alguns encontros para falar sobre a ópera, né? Alguns encontros, que na verdade foi a maioria deles, assim, né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer fazer alguma coisa, né? O que a gente vai fazer, né, na sequência, né? A gente quer fazer uma outra performance pública? Não, né? E aí a gente tinha, assim, né? A gente teve vários encontros virtuais, né? Onde a gente ia conversando, a gente chegou a definir alguns temas que nos interessavam, a gente começou a ler, a estudar sobre isso, né? E quando foi, acho que outubro de 2021, né? Porque todo esse processo aconteceu ao longo de 2021, acho que, se eu não me engano, em outubro de 2021, veio o primeiro aceno de que a ópera poderia acontecer. A confirmação disso, a gente vai rolar, ela aconteceu mais tarde, acho que aconteceu em dezembro, se eu não me engano, a certeza, né? A certeza total de que ia rolar, porque essa coisa da pandemia também gerava uma instabilidade, né? Um vai, não vai, um abre, fecha, enfim. Em dezembro a gente bateu o martelo, né? E aí, enfim, começou-se o processo, né, de trabalho sobre a ópera. Como eu disse, esse processo já tinha começado antes, né, lá em 2020, né, final de 19 e 20. Ele foi recuperado de alguma maneira durante 2021, né, nesse período aí, né, que a gente estava, né, pensando aí sobre o próximo passo, o que a gente vai fazer. Então, ele já foi, de alguma forma, recuperado, mesmo a gente sem ter certeza de que ele iria acontecer, né? E aí, a partir, né, dessa confirmação, a gente mergulhou, né, nesse trabalho, já, na verdade, desde ali outubro, quando foi acenado a possibilidade de fazer a ópera, acho que ali a gente também foi retomando o estudo da ópera, e aí, a partir de dezembro, foi um mergulho, assim, total, né? E aí a gente, enfim, a gente teve um processo, né, ainda bastante online, apesar de um outro encontro presencial, onde a gente ali estudava, ali ouvia ópera, né? A gente tinha seminários, né? A gente convidou gente para dar palestra, né? Então, foi um período assim muito rico, né? Todo esse período aí preparatório da ópera, né? Como eu disse, que começou muito forte ali em dezembro, e ele vai até, digamos, 20 de março, né? Por quê? A partir de 20 de março, que é dia 21, a gente começa os ensaios presenciais. E isso, gente, teve um impacto muito grande para muita gente, assim, né? Para cantores, né? Para pessoas da equipe de criação, né? Para nós, assim, né? Ou seja, de você voltar a uma sala de ensaio, né? Isso é uma experiência, enfim, ela é impagável, né? Para quem ficou alienado no sentido de foi afastado, né? Obrigatoriamente de estar numa sala de ensaio por conta da pandemia. Então, esse retorno à sala de ensaio, assim, teve um impacto muito grande. Acho que não só a gente, assim, sabe, os cantores, o coro, acho que tinha a equipe, assim, ali naqueles primeiros dias tinha uma coisa muito emocionada de estar lá, sabe, de estar voltando, de estar retomando, assim, foi muito especial.
de fato, a gente aí abandonou de vez o online, né? Chega de online, assim, né? Já tinha dado o suficiente. E aí a gente vai para a experiência presencial, uma experiência intensiva, né? A gente tinha, né, de ensaio 3 semanas e meia para levantar a ópera. Se a gente compara com os processos do Vertigem, que às vezes dura 1 ano, né? Processo de criação, ou às vezes até mais, mas neste caso a gente tinha 3 semanas e meia, né, para levantar aí o trabalho, assim, né? Muito diferente como a gente faz. E, portanto, isso exigiu, né, exigiu uma intensidade do processo que também foi assim grande, né? E aí, enfim, aí começou, né? Eu não sei se é o caso de falar um pouco do processo da montagem, gente? Eu acho que sim, Acho né? que sim. Eu só fico uma curiosidade para mim, Thor, olhando para isso que você acaba de narrar, que nós tivemos 2 períodos anteriores à sala de ensaio. Um foi entre nós, com a Silvia Fernandes e o Antônio Duran juntos conosco, né, estudando. Depois entram os outros criadores, e a gente continuou esse trabalho tudo online, né? Você acha possível que a gente, em outros processos, passe por um período de trabalho teórico, de estudo online? Eu acho que isso é possível, né? Porque eu acho que isso foi uma coisa positiva que eu acho que a gente ganhou. Acho que tem impactos em todas as áreas, né? Na área do trabalho, nas universidades, por exemplo, né? E eu acho que é uma ferramenta, acho que, né, para ser usada, e acho que isso pode acontecer. Quando eu disse chega né, de online, é no sentido de que a gente vinha de 2 anos assim, de online, né, sem a possibilidade de estar numa sala de ensaio. Então, né, assim, na hora que 21 de março virou a coisa, né? Assim, vamos agora estar juntos, presentes. Mas nesse sentido, não que eu acho, por exemplo, eu acho que no próximo projeto, né, essa dimensão online pode fazer parte aí do processo de criação, assim, né? Como você mesmo diz, uma parte talvez mais teórica, uma parte de discussão, uma parte de leitura, né? Enfim. Você quer falar alguma coisa, Lili? Eu vou para o processo da ópera. Pode ir para o processo, tá? Então, assim, é um processo diferente de como eu trabalho, assim, enquanto diretor, porque, de alguma maneira, assim, a gente chega no ensaio presencial com uma coisa já desenhada, né? Então, a gente já sabia o que era cenografia, a gente já tinha estudado cena por cena da ópera, momento por momento da ópera, assim, já havia sido pensado possibilidades cênicas, né? Então, eu acho que a gente chega assim, já com a coisa muito definida, e que é muito diferente do nosso processo de trabalho, né? A gente chega no processo de trabalho do Vertigem com grandes interrogações, né? E vamos junto, né? Vai todo mundo junto. Neste caso, quer dizer, a direção ela já chegou com um projeto de encenação, assim, né? Definido. Esse projeto foi apresentado ali para o coro, para as cantoras, né, para os cantores todos, né? E é isso, assim, né? Não houve, digamos, uma interferência, né, dos cantores e do coro, por exemplo, nesse projeto de encenação, ou nesse conceito de encenação. Agora, a partir do momento que a gente começa a levantar isto, a colocar de pé uma ideia que foi tida previamente, né? E aí também porque a gente tem né, esse gosto, né, esse hábito aí, né, de estar sempre em diálogo enfim, né, e ali criando juntos e tal. De alguma maneira, né, esta questão colaborativa, de uma forma muito tênue, muito pequena, comparado com os nossos processos, isso veio, né, no sentido de, né, às vezes, dúvidas, né, que as cantoras tinham, que os cantores tinham, né, às vezes um certo incômodo em fazer determinada coisa, né, e aí, claro, a gente ia juntos, né, conversando, e aí a gente mudava coisas, né,
Então, esse diálogo com elas, assim, né, no varejo, digamos, aconteceu. No atacado, chegou com o conceito de encenação já fechado, assim, né? Mas isso de uma certa forma, aconteceu, inclusive com propostas, né, que vieram concretamente. Assim, eu lembro de um cantor do coro propor alguma coisa ali em relação à flor, uma flor que a gente usava lá de um buquê. A Denise de Freitas, né, e o Aníbal Mancini chegaram a fazer uma improvisação num determinado momento, onde apareceu pela primeira vez a questão do estupro. E aí, claro, isto vai de alguma forma, né, infelizmente, pouco, né? Como é que você consegue ter ali uma participação real, assim, 3 semanas e meia? É muito difícil, mas ela chegou a acontecer, né? Nesses exemplos que eu estou contando aí para vocês, assim. E aí, assim, é a terceira ópera, né, que a gente faz. A gente chegou a fazer a primeira ópera foi o Dido e Enéas, no galpão lá de seno técnico, né, do Teatro Municipal. Depois a gente fez o Orfeu Eurídice, que foi como é que fala? No canteiro de obras da Praça das Artes, né? E aí tem uma coisa que é assim, né? Esta ópera a gente foi convidado para apresentar num teatro, né? Teatro italiano, né? São Pedro, que é um teatro lindo, né? Eu amo aquele teatro, assim, acho lindo, muito especial, vi coisas muito bacanas lá. Então, eu acho que isso já, de cara puxava um pouco o nosso tapete, né? No sentido de que a gente não tinha, né? Não tinha, não que a gente não tenha trabalhado em palco italiano. Eu já cheguei, sei lá, eu trabalhei com a Marilena Saldi, palco italiano, chegamos a apresentar até no palco do Municipal, Clitemnestra. Então, claro, já tinha tido experiências com palco italiano, mas, de alguma maneira, há muito tempo que a gente não lidava com isto. Então, acho que foi um desafio bom. Achei que foi um desafio bom, assim, em relação a isso. E, claro, gente, que aí tem essa coisa, né, dessa relação que o Vertigem tem com o espaço. Não dava para fazer a ópera só no palco, né? Então, assim, a gente já queria, é claro, o principal, o mais importante, né, vai acontecer no palco, né? Mas a gente gostaria de expandir isso, né, de levar isto para além do palco, né? Então, para a plateia, né, para o lado de fora, né? A gente tinha uma cena que as pessoas entravam de fora, né? E outra cena que as pessoas saíam pela rua, né? E você via ali a rua. Então, esta relação com a plateia, com o espaço, a gente chegou, são 3 andares do São Pedro, né? A gente chegou a ocupar os 3 andares, intervenções corais, as pessoas cantando no meio do público, né? Assim, em lugares que eram possíveis, evidentemente, cantar. E a gente deu, assim, realmente uma expandida nessa ocupação do espaço, né? E no diálogo da ópera com o espaço. E teve talvez um dado a mais, né? Que eu acho que é interessante talvez fazer esse percurso, né? A gente tinha lá atrás, em 19, né? A gente convidou a Daniela Thomas para fazer cenografia, e aí, isso que eu disse para vocês, em 2020, acho que teve um encontro, né? Onde a gente foi ali ao palco do São Pedro, né? E ali, conversando com a Daniela, eu falei, Daniela, para mim é muito importante nessa coisa, né? Polarização, essa coisa Capuleto Montecchio, né? Esse país aí dividido ao meio, né? Eu gostaria, né, que o público experimentasse essa experiência. E aí eu dei um exemplo, sei lá, né? O público, ao entrar, ele vai receber, sei lá, um ingresso para o lado, sei lá, para o lado direito, né?
ou para o lado esquerdo, e ele vai ter que se dirigir a esse lado, ele não vai poder mudar de lado, assim, né? E aí, a partir disso, a Daniela propôs uma ideia super ousada, que eu acho que, tendo depois trabalhado lá, a gente não teria conseguido fazer, porque ela pensou numa tela, né? Uma tela enorme, que cortasse tudo. Então, essa tela corta o palco, corta a orquestra, corta a plateia, quer dizer, é uma tela, essa tela que você coloca em... A ideia é essa tela que você coloca em... construção civil. Na construção civil. Na construção civil. Não é construção civil. Você coloca para gato não pular da janela, sim. não pular, aquelas telas de segurança. De proteção. Né? De proteção. E, bem, e aí, como a gente já viu, né, não rolou. Quando a gente foi retomar a ópera, ali no final de 2021, que a gente voltou a falar com a Daniela, né, ali apareceu um problema, que ela até num primeiro momento, né, tentou ali resolver, mas depois viu-se que era impossível, que ela ia dirigir, aliás, nesse momento ela deve estar dirigindo, uma série para a Netflix. E era um contrato já assinado, já estava tudo, de alguma forma, né, direcionado para isso, e os ensaios começavam justamente em março, final de março, e os ensaios não, né? A gravação da série começava no final de março e avançava, se eu não me engano, até agosto. Então era ou seja, era impossível ela fazer o trabalho. Eu lamentei muito, porque era né, aliás, era uma parceria que, né, que a gente queria ter já há muito tempo, né, e nunca tinha acontecido, e a ópera significava um pouco esse momento aí de encontro, né, com a Daniela. Mas era impossível, né? E aí a gente chamou o André Cortez, que já trabalhou com o grupo em outras oportunidades, né? E que, por exemplo, a ópera, a Orfeu e Eurídice, a cenografia foi dele. E foi uma cenografia muito bacana, acho muito feliz, assim, né? E o diálogo conosco em relação ao uso do espaço. Então assim, o André já sabia a nossa pegada, ele já tinha trabalhado, né, talvez aquilo que tinha sido mais problemático, ele já tinha, de alguma maneira, digerido isso. Então, a gente achou, ainda mais nesse pouquíssimo espaço de tempo, a gente achou que, né, que seria super bacana, até pela experiência feliz que a gente teve na ópera anterior, o Orfeu e Eurídice, de chamar o André. Ainda bem, o André topou, né? E aí foi muito engraçado, porque a gente foi no Teatro São Pedro, né? E aí eu falei a mesma coisa que eu tinha falado para... Eu não quis trazer a ideia da Daniela, né? Então eu trouxe para o André o que eu tinha falado para a Dani, assim, eu quero trabalhar com essa ideia da polarização, esse país, né, dividido, né, essa direita e esquerda, né? E aí dei o exemplo, sabe? Acho que uma parte do público vai entrar, né, com ingresso que só dá acesso ao lado direito, outro ao lado esquerdo, ninguém vai poder, digamos, mudar de lado e tal. E aí, quando eu falei isso para ele propôs uma ideia que era de ter uma grade separando a plateia, né? E que talvez, né, esta grade ela poderia ter até uma dimensão maior e ela criasse um corredor no meio da plateia onde os cantores, os atores, né, o coro poderia passar, né? Então, imagina assim, você tem a plateia dividida por um corredor, né? Uma passarela, digamos assim, essa passarela fechada por essas grades, né? Essas grades, né, que impedem ali você de passar, né? Numa manifestação política, aquelas grades que a gente está acostumado a ver, né, da polícia militar, enfim, a ideia era essa. Aí a gente começou, né, a trabalhar e a gente viu que a gente tinha que fazer muita concessão, né, a essa ideia, assim, né? A gente não podia usar
digamos, essa grade o tempo inteiro. Depois a gente viu que essa coisa da passarela era um problema, porque a passarela pressupõe a presença de cantores e atores e coro, e aí você tinha, além do peso da própria grade, porque além da grade tinha uma coisa que o André propôs, que era de blocos, né, de concreto, de cimento. Então, você tinha os blocos que já eram pesados, aí você tinha a grade, e aí se somava ainda, e duas grades, né, e aí a questão da passarela. E aí se viu que não dava, porque colocava em risco, é como assim, o piso não aguentava aquele peso, né? Então, a passarela, ela era, de alguma maneira, inviabilizada, foi inviabilizada lá, né? E aí a gente foi, né, então não vai ter mais passarela, né? Aí a gente foi, então, só para a ideia de uma grade, né, essa grade aí que vai separar, mas que também a gente teve que, né, a gente teve ali que negociar bastante, né? Talvez tenha sido assim, os momentos mais tensos, né, do processo de criação, foi manter essa ideia, né, da separação do público. Essa foi, é claro, o teatro entendia, compreendia, mas você vivia coisas, por exemplo, assim, rota de fuga. Então, assim, não dá para não ter espaços abertos. Não dá para separar a plateia totalmente, né? E aí, claro, a gente vinha com ideias. Mas podia ser uma coisa que não está pregada, que você faz assim que cai, e as pessoas podem passar. Mas aí eles falavam, não, mas isso cria um obstáculo, né? Se você joga uma coisa que cai, cria um obstáculo. Então, todas as ideias que a gente ia tendo, elas, ali pela questão, né, dos bombeiros, né, da segurança ali com o público, elas caíam. Então, a gente teve que fazer uma grade que, na verdade, ela tinha 2 buracos, né, que era o buraco da rota de fuga, né? E aí a gente foi ainda, assim, acho que às vésperas da estreia da ópera, era muito estranho ter aqueles 2 buracos, era muito estranho, de alguma maneira derrubava um pouco essa concepção da polarização, da divisão e tal. E aí, mas no último segundo ali, a gente conseguiu, né, que o teatro convencesse ali, bombeiro e a parte da segurança, de que a gente tivesse fita zebrada fechando aquele buraco, né? E fita zebrada é uma coisa que você faz assim, ela sai, né? Então não é uma coisa muito simples. E além disso, vieram 2 bombeiros. E aí, uniformizados e tal. E aí a gente juntou as 2 coisas, né? A fita zebrada e o bombeiro ali impedindo as pessoas de passarem, né? E aí eu acho que a gente conseguiu recuperar essa ideia de polarização, de divisão, assim. Estou falando tudo isso, gente, desculpa, acho que pela questão do espaço, né, por essa relação que a gente tem com o espaço e como a gente enfrentou, depois de vários anos, o palco italiano, né, que, na verdade, a gente acabou transformando no teatro inteiro, né, a gente interferiu cenograficamente na plateia, né, a gente usou assim, os 3 andares do teatro, a gente usou a rua, né. Então, de alguma maneira, a gente manteve algo que está aí na história do grupo, mas também lidou, né, com essa perspectiva do palco italiano, né? Claro que, como eu disse, todas as cenas importantes elas aconteciam no palco. Pensando na minha área, que é a área da luz, né? Pensando no processo do tempo estendido, como o Tó falou, que são os processos do Vertigem, a luz, ela nunca tem que se definir de cara. Ela vai entrando no trabalho a partir de uma experimentação, a partir dos workshops dos atores, né? Quando você está ainda na descoberta de possibilidades de personagens, de texto ainda não existe, quer dizer, você está muito no levantamento de material, como diria nosso querido Antônio Araújo, você está no levantamento de material para construção, né, do que vai ser o espetáculo. E no caso da ópera, a gente já tinha passado por 2 experiências, como o Tó falou, e a gente criou um procedimento que nem é comum, né? É eu e Tó
no teatro, gravando luz juntos, né? Que é uma coisa que a gente, na verdade, a luz vai entrando na cena, o Tó vai olhando e vai me dizendo coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E no caso da ópera, pelo tempo muito curto, a gente acaba fazendo um trabalho juntos, né? Então a gente vai... Desculpa, Guilherme, é que eu me lembrei daquela madrugada que a gente passou, não na ópera, essa ópera, né, mas do Orfeu e Eurídice, que eu e você passamos a madrugada vendo toda a questão de luz, assim, né? É um procedimento que não acontece, mas que pelo tempo exíguo de trabalho ele é obrigado a acontecer. E o que acontece é que eu tenho que antecipar tudo no meu processo, né? Eu tenho que antecipar uma lista de equipamentos, eu tenho que antecipar uma montagem. Então, o que eu tentei construir no caso do São Pedro, é criar uma estrutura, um sistema, como diria Gonzalo Córdova, nosso querido argentino, amigo argentino, professor no UNA, lá em Buenos Aires, criar um sistema que eu pudesse trabalhar as cenas, porque Antônio estava em pleno processo de construção do que era tudo aquilo. Claro que na cabeça dele muita coisa já estava, como ele mesmo falou, já tem que chegar meio definida. Mas é ali, no confronto com o espaço, no atrito com o espaço, que as coisas vão se dar e vão se confirmar, né? E a gente passou uma primeira semana em que eu já tinha uma luz montada, mas não tinha cenário. O cenário leva um tempo para entrar. Então, é um exercício de abstração, e na minha área eu tenho que correr para criar uma estrutura, que é o que a gente chama de roteiro, para que eu possa depois ter alguma coisa aonde mexer e aonde trabalhar. E assim foram os dias dentro do teatro, com o Antônio levantando cena e eu gravando, e até que a gente chega no trabalho que a gente sempre tem feito nas óperas, eu e ele. Desta vez, por incrível que pareça, a gente já tinha uma estrutura um pouco mais definida, né, Tó? Foi um pouco mais rápido o nosso trabalho, né? Porque se a gente dependesse do que nós tivemos no Orfeu e Eurídice, do que nós tivemos no Dido e Enéas, até num trabalho que não é ópera, mas que surgiu aqui, que não é Vertigem exatamente, mas o Extinção, que nós fizemos também, que a gente passou madrugadas e madrugadas trabalhando e gravando juntos, eu não teria conseguido chegar. Então, foi um processo para a luz, no campo da luz, dentro do Teatro da Vertigem, foi um processo muito atípico, né? Assim como para a encenação, com certeza também foi um processo muito atípico. A gente tem que atropelar etapas e tentar manter algumas coisas que são muito importantes para a gente, que é um mínimo de experimentação. Acho que o Tó fala isso aí no processo de construção da cena, e eu acho que no campo da luz isso acaba acontecendo da mesma maneira. Eu gostaria de ressaltar da ópera duas coisas que para mim foram muito importantes. Primeiro foi o trabalho com o coro, né, que é o coral jovem, que a princípio, na primeira semana, assim, era assim, gente, eles gostavam muito de cantar. E na peça, por conta do conceito, eles seriam ou milicianos ou traficantes, polarizados. E a maioria todos eles eram completamente contra o patriarcado estrutural. Inclusive, são periféricos, negros, LGBTQIA+, alguns, outros, mas a grande maioria periféricos, que vem do projeto Guri. E aí era um embate tão grande de perguntas, mas eu sou contra isso, como que eu vou fazer isso? E eles sabiam muito bem cantar, né? O trabalho não é nem de convencimento, mas de dando argumentos para eles, junto com o trabalho do Christian Duarte, que aí ele vinha assim com a composição e também com a amizade com os meninos. Foi impressionante o que se fez em 3 semanas e meia. O grau de entrega desse coral, desses cantores jovens. Você olhava assim, era lindo de ver, você olhar para o rosto de cada um ali e segurando a cena de uma forma que o coro ele parou ele não é que ele deixou de ser coro porque a força estava em ser coro,
mas dentro do coro tinha uma coralidade, um rosto, ou de miliciano, ou de traficante, que está denunciando uma questão que, para mim, foi assim, eu me emocionava todas as vezes, né? Quando o público batia a palma para eles, aplaudia logo na primeira entrada deles, para mim era um êxtase, assim, que era uma vitória muito grande deles, como grupo, né? E uma outra também questão que para mim foi muito importante, que eu gostaria de ressaltar, foi o trabalho das atrizes. Elas chegaram bem depois, não existia, né, a possibilidade, foi uma luta também aí do Tó para poder ter essas 10 atrizes. E foi impressionante a força feminina que a gente conseguiu desenvolver na ópera. Elas abriam a ópera, elas tinham algumas interferências, claro, porque a ópera era a ópera, mas essas mulheres que começavam polarizadas e acabavam, né, a dramaturgia que a gente construiu de imagens delas, elas acabavam de mãos dadas contra esse fascismo, contra essas mortes, contra toda essa barbárie. Então, essas duas categorias de artistas na ópera que acontecia mais na plateia, que principalmente as mulheres, que talvez tivesse um papel secundário, foi ganhando uma força em 3 semanas e meia, não atingiu o ápice que, principalmente as atrizes, que poderia ter atingido por conta do pouco espaço de tempo e de tudo que tinha que fazer. Mas para mim foi assim outra coisa que foi gratificante demais e que também, de novo, entrar nos pulmões, né? É uma questão de garra, né? Do que você está falando, do que você está denunciando e, principalmente, qual é a sua atitude diante disso tudo. Então, para mim, esses dois fatores foram incríveis. Eu queria só complementar, para terminar a questão, né, a experiência da ópera, que né, a Lili falou das atrizes, que foi incrível esse coro de atrizes, também o coral jovem, né, que foi incrível, assim. É tão engraçado, porque, como ele disse, a primeira semana foi muito dura, mas, olha, a gente terminou a ópera que eu querendo trabalhar mais com eles, assim, sabe? Porque eles entraram, eles foram, né? Foi muito bacana, assim, né? E eu queria falar dos cantores, porque assim, a gente não teria conseguido fazer essa ópera em 3 semanas e meia se não tivesse uma abertura, uma generosidade, né, dos cantores. Eu, na verdade, assim, dos cantores e do maestro, né? Acho que são 2 elementos assim fundamentais. E eu acho que a gente foi muito feliz nisso, né? Porque o Alessandro San Giorgio é um maestro muito aberto e não tinha problema com determinadas inovações que a gente estava querendo fazer e tinha interesse, né, também pelo teatro, pelo que a gente estava fazendo. Enfim, foi um diálogo muito bom e, claro, onde não podia, e eu acatava, né? Aqui não dá para cortar. Então tá bom, então não corta, né? Mas foi um diálogo muito bom, que fluiu assim até o final. E os cantores, né? Então a gente tinha a Denise de Freitas fazendo Romeu, a Carla Cottini fazendo Julieta, né? Eram as protagonistas aí, e aí a gente tinha o Aníbal Mancini fazendo Tebaldo, o Douglas Hahn fazendo Lourenço e o Anderson Barbosa fazendo o Capélio, né? E assim, vários cantores, 5 cantores, e uma ópera, para meus padrões, grande, assim, 2h20. E foi um processo muito, muito, assim, fluido, né? Assim, o diálogo rolava muito bem, e rolou o tempo inteiro. E, para mim, foi uma grande surpresa
a Denise de Freitas e a Carla Cotini, claro, elas eram as protagonistas, era, né, onde era com quem mais eu tinha que trabalhar, né? Elas tinham mais cenas e tal. Mas eu fiquei impressionado assim com o despojamento, com a entrega, com a vontade de experimentar outras coisas, né? Que elas tinham. Eu assim falei, nossa, assim, é inacreditável. Elas tinham uma atitude, assim, uma postura, né? Que era uma postura que a gente tem dos atores e atrizes do teatro, assim, né? De vamos lá, vamos fazer, vamos tentar, né? E foi super bacana. Então, né, sei lá, a Carla cantar a área mais importante dela descendo por uma parede, né? Super difícil de fazer. E ela bancou, ela quis fazer, né? Denise, né? Por exemplo, a cena do estupro, uma cena violenta, uma cena, né? O Aníbal vai para cima dela, né? Tem uma coisa física, de violência, de agressão. Ela topou totalmente fazer assim. Então, foi muito feliz. Assim. Então, eu só queria acrescentar isso que ele falou, né? Um pouco esse agradecimento, né? Essas pessoas todas que acho que fizeram, né? Além da equipe, né? Eu já tinha comentado o André Cortez, o Guilherme fez a luz, né? A Lili falou do Christian Duarte, que foi uma parceria incrível, né? Eu nunca tinha trabalhado com o Cris, foi um encontro assim muito bacana, né? O Cris é outro que eu tenho vontade assim de continuar esse diálogo. E algumas surpresas, né? Assim, por exemplo, na área de visagismo, né? Enfim, a gente não trabalha muito com isso assim, no teatro, né? Assim, quer dizer, no teatro que a gente faz, né? E a gente teve ali a Tissa, né? Fez um trabalho muito bacana, assim, sabe? De jogar, assim, realmente jogar com a proposta de encenação, né? Então, acho que foi também uma parceria muito bacana, né? E, no caso da cenografia, gente, assim, que começou só o André Cortez, mas logo depois do início, a gente teve a Carol, né? Que veio dividir, digamos, a cenografia com o André, né? Então, a gente teve, no caso da cenografia, o André Cortez começou com ele ali, só o iniciozinho, e depois a Carol Bussek, né? Veio e aí continuou. Então, foi outra experiência também, acho muito bacana, essa chegada da Carol. E, por fim, né? Assim, duas pessoas fundamentais aí, também para todas as discussões e tal, que foram os dramaturgistas, né, do trabalho, a Silvia Fernandes e o Antônio Duran. São né, acho, uma equipe realmente muito especial, assim, muito bacana. Assim, o projeto ele tem, digamos, talvez como um interesse maior, né, um estudo desse novo conservadorismo, né, brasileiro. Né? Então, toda essa questão conservadora, mas que vai além do conservador, né? Que chega ao reacionário, né? E aí um pouco olhar para isso, né? Olhar para isso né? E ver o que né? O que a gente descobre com isso, aonde que a gente consegue levar o trabalho a partir desse estímulo, né? E aí a gente está, neste momento, começou agora, a gente fez a primeira, vamos dizer, imersão, a gente está trabalhando num processo diferente, e uma coisa super bacana, assim, né? A gente teve aí o apoio do SESC, e aí, junto com o SESC, a gente pensou o formato, que eu acho um formato muito interessante, né? Então, a gente está fazendo agora uma imersão de um mês, aí com os atores, não com toda a equipe, mas com os atores, atrizes, a dramaturgista, o Guilherme também está, a Lili faz com a direção do trabalho, enfim. E aí a ideia é que a gente
a gente faça uma outra imersão de 3 semanas no Festival de São José do Rio Preto, mais 2 semanas e meia ali no Mirada, né? E aí, a partir de outubro, aí a gente começaria os ensaios, né? Aí para valer, não começa as imersões, né? A gente começaria ali para valer, aí para uma estreia que a gente fala final de janeiro, início de fevereiro, né? É o que tá um pouco na mira. Mas essa experiência dessas... a gente está numa imersão, né? É muito bacana, assim, né? De você juntar as pessoas ali por um tempo definido, mais curto, né? Mais ali... intenso, né? Por essa questão temporal, e de poder fazer mais 2 outras imersões antes de começar aí a trabalhar. Então, esse modelo que foi pensado, foi discutido aí junto com o SESC, é um pouco como a gente vai trabalhar, a nossa, digamos, o que a gente vai fazer aqui ao longo desse ano, né? Como a gente começou agora, a gente está se encontrando agora, assim, né? Então, a gente está naquele momento de chamar a gente para conversar sobre a questão conservadora, né? Sobre a nova direita, sobre, né, uma outra coisa que é a extrema-direita, que a gente tem que separar, né? E aí a extrema-direita, né, como representante dela, o bolsonarismo, né? Então, assim, lendo, conversando com pessoas, né? Também podendo experimentar, né? Fazer algumas improvisações, alguns workshops. Então, a gente está nesse momento, é um momento muito de levantar a poeira, né? A gente não sabe ainda onde que isso vai nos levar, assim. Eu queria só falar uma coisa, assim, que é um momento muito feliz, assim, né? Que também traz uma pulsão de vida incrível, porque desde 2018, 19, a gente não tinha esse gosto de estar fazendo o que a gente faz, né? Nosso trabalho presencialmente e vendo workshops e, enfim, parece que a vida volta, né? Retoma, assim, nos assalta, né? Nos invade, assim. E eu acho isso político, pra caramba, total, porque se querem que a gente não tenha vida e que somos criminosos, estamos fazendo eu acho que festa. tem vários aspectos políticos aí, né, Lili, que eu acho que você fala. A maneira de criar, né? Sim. Coletivamente, que é tudo que esse momento que a gente está vivendo nega e propõe que seja a individualidade absoluta, né? Eu acho que isso é uma coisa. E para mim é um momento muito feliz, é o da sala de ensaio, e sabendo que você tem tempo para trabalhar. E na nossa sala de ensaio, que foi tão difícil conseguir segurar e fazer com que a sede não fechasse, né? Então, eu acho que tem uma série de atitudes aí que me deixa, acho que vocês também, né? Muito feliz de estar ali cotidianamente trabalhando e tendo a perspectiva de que isso vai durar ainda um longo tempo e que a gente vai estrear só o ano que vem, provavelmente. Isso, para mim, é estar em processo, em pesquisa, em experimentação, tendo estagiários se formando dentro desse próprio trabalho, que é outra coisa muito importante dentro do Vertigem, essa questão pedagógica, né? Então, enfim, é um momento muito feliz para mim também, desse novo projeto. Uma pena que não podemos falar mais, né, Antônio Araújo? Ficamos por aqui. A gente ainda não sabe, né? A gente está ainda levantando poeira. Sim. Só para deixar uma pulga atrás da orelha aqui. Acho que é isso, né? Isso. Então, gente, obrigado aí, né, a todos que acompanharam, que estão acompanhando aqui esse encontro. E é isso, talvez já convidar vocês ali, né, para no ano que vem a gente vai ter aí um novo trabalho ali no início do ano. É isso aí, também agradeço. Já. Muito obrigado por quem esteve conosco. É uma alegria imensa estar aqui com todo mundo, porque é só assim que a gente vira o jogo, juntos.